Relatos retirados da nossa comunidade no Reddit. Um sonho deveras estranho. Nessa semana sonhei com uma coisa muito diferente, e como tenho um sono pesado eu geralmente tenho sonhos longos, porém foi um sonho muito incomum. Eu literalmente sonhei com a vida inteira de um cara. Parece muito fake, mas não é. Mas eu não lembro se esse ser humano tinha um nome, então irei chamá-lo de Clayton. A primeira coisa que sonhei com Clayton foi o seu nascimento. Não sonhei literalmente com o nascimento dele, apenas com ele nos braços de seus pais. Como criança, Clayton foi uma criança normal. Era um pouco bagunceira, engraçada e adorava chamar atenção. Clayton nunca gostou de aprender coisas e estudar no geral. Quando Clayton realizou 6 anos ele foi para a escola para a primeira vez, e sim, era escola pública. No começo ele era uma criança muito tímido, porém no meio do ano ele conseguiu um amigo chamado Daniel. Inventei outro nome porque eu também não me lembro se ele tinha um nome. Até o 3º ano Clayton sempre foi um aluno regular, tinha notas razoáveis e só tinha o Daniel de amigo. Quando ele chegou no 5º ano ele finalmente conseguiu ser mais socializável. Porém aconteceu algo que mudaria a vida dele para sempre, virando o ponto fraco dele. Ele sofreu bullying porque ele era muito magro. Depois do 5º ano ele teve de mudar de escola e ele ficou feliz pois não teria mais pessoas fazendo bullying com ele. Porém ele perderia o seu único amigo. Para ir para outra escola no 6º ano ele teve que fazer uma prova classificatória. E como ele estava muito triste de perder o seu amigo Daniel, ele decidiu que a partir daquele momento ele se tornaria inteligente e ele conseguiu. Ele passou em primeiro lugar. Quando ele chegou na escola nova, era uma escola militar, ele logo de cara conseguiu um amigo que achou legal os interesses do Clayton. O Leonardo era um menino muito inteligente. Depois de um ano ele começou a ficar mais popular conhecendo um novo amigo chamado Rafael. Esse não era inteligente, mas muito legal e carismático. Do 6º ao 9º ano Clayton foi um aluno excepcional, sempre tirando as maiores notas. Porém, como a vida é dura, no primeiro ano do ensino médio ele deixou os esforços de tirar as melhores notas para tentar fazer uma coisa que ele acreditou que não ia conseguir: tentar namorar. Havia uma menina que ele tinha um interesse por ela desde o 6º ano chamada Liz. Ela era uma menina muito bonita que secretamente também gostava de Clayton. Um dia Clayton chamou a Liz para um encontro no cinema pois eles já tinham uma leve amizade. Estava dando tudo certo. Porém ela chamou ele para perto. Ela iria falar algo mais, ela o beijou. Clayton ficou muito feliz. Assim ele a pediu em namoro. Do 1º até o 3º ano Clayton não teve muitas mudanças na vida escolar a não ser o início do namoro com a Liz. Na formatura todos se despediram. Porém Clayton e Liz tiveram uma coincidência muito feliz. Eles passaram na mesma faculdade, mas em cursos diferentes. Na faculdade Clayton fez o curso de astronomia, já Liz foi fazer o de medicina, o que em muitos anos depois causará a depressão em Clayton. Não o curso em si, mas o que acontecerá dentro dele. Nos primeiros dias de aula Clayton fez um novo amigo chamado Arthur. Ele era asiático e muito inteligente. Ele já havia terminado 2 outras faculdades, uma de biologia e outra de veterinária. Eles ficaram amigos rápido pois os dois gostavam de sair depois das aulas. Liz geralmente demorava para chegar no dormitório onde ela e Clayton estavam, mas Clayton não brigava com ela pois ele também chegava tarde às vezes. Ele acreditava que ela iria sair com as amigas, porém nem sempre era isso que acontecia. Durante os 4 anos de estudos na faculdade, tanto de Clayton quanto de Liz foram bem normais, nada aconteceu de diferente. Porém, alguns dias antes dos dois acabarem suas faculdades, Clayton convidou Liz para o cinema. Ela sabia que algo iria acontecer pois foi desse jeito que eles iniciaram o namoro. Durante o filme Clayton pediu a mão de Liz em casamento e claro, ela aceitou. Depois da faculdade Clayton e Liz continuaram tendo contato com seus amigos. Eles iram morar na mesma cidade onde eles fizeram faculdade. Clayton e Liz tiveram despedida de solteiro. Depois do casamento dos dois, eles alugaram uma casa pois eles não tinham dinheiro suficiente para comprar uma. Algumas semanas se passaram e os dois conseguiram empregos. Clayton como programador em uma empresa e Liz como cirurgiã médica aprendiz. Clayton chegava por volta das 8 horas da noite em casa. Já Liz chegava às 3 horas da manhã. Clayton pensava que ela demorava pois ela estava aprendendo como fazer cirurgias. Porém, ela não demorava por causa disso. A vida conjugal de Clayton e Liz foi relativamente normal, mas ela começou a se afastar de Clayton. Quando ele percebeu isso, ele quis fazer um teste de confiança. Ele propôs ela deixar ele olhar o celular dela e ele deixar ela olhar o celular dele. Porém, ela não aceitou. Isso aconteceu por volta de quando Clayton tinha 45 anos. E como ele não gostaria de sair traído, ele resolveu descobrir isso com as próprias mãos. Ele pegou o celular dela e olhou o histórico de mensagens e descobriu que realmente ele estava sendo traído desde a faculdade. E Liz só demorava para chegar em casa pois ela e a outra pessoa saíam. Clayton ficou decepcionado. Ele e Liz se divorciaram e Clayton entrou em depressão. A terceira idade de Clayton foi curta pois depois dos 50 anos ele começou a todo dia ir a um bar na esquina do quarteirão de sua casa. Muitos familiares como tios e primos tentaram fazer com que Clayton tentasse ter uma nova vida, mas ele se viciou em bebidas alcoólicas e aos 78 anos de idade ele faleceu sozinho.
É errado se apaixonar por uma prima de segundo grau. Eu odeio dizer isso, mas sou apaixonado pela minha prima de segundo grau. É errado isso? Eu precisava saber, pois eu nunca contei pra ninguém da minha família sobre isso por medo de me acharem estranho. Eu também nunca contei isso pra ela pelo medo dela se afastar de mim, já que eu gosto tanto da companhia dela. Ela mora em uma cidade um pouco distante da minha e eu tenho medo de mandar mensagem pra ela pelo medo dela descobrir que eu gosto dela. Já faz um tempo que a gente não se vê e nem se fala por causa desse meu medo. Eu acho que ela tem bastante consideração por mim, já que ela é um pouco apegada a mim quando estamos juntos. Mas eu não sei se é o suficiente para saber se ela gosta de mim também. Isso é mais um desabafo meu e eu queria a ajuda de vocês para saber o que eu devo fazer nessa situação. Se eu devo falar para ela, se eu devo contar isso para os meus pais ou etc. Por causa que eu nunca contei para ninguém sobre isso, então nunca me falaram o que eu deveria fazer. Alguém pode me ajudar, por favor? A melancolia de uma senhora de 71 anos. Basicamente, meu relato é sobre minha família. Minha avó e avô paterno sempre tiveram momentos ruins. Meu avô trai a minha avó há mais de 25 anos e a minha avó, por ser ex-professor e não ter aposentado, dependia dele. Depois de anos de sofrimento, minha avó deu um basta, pois meu avô a ameaçou acabar com a vida dela. Pouco tempo depois, meu avô faleceu de infecção generalizada e minha avó passa um sentimento de sofrimento. Meu avô sempre foi envolvido com benzedeiras, magias e etc. E minha avó nunca compactuou. Em um dia, anos depois da morte do meu avô, levantei o assunto para minha avó, que hoje mora muito solitária. Senti muita pena dela, pois a melancolia é clara, mas nunca vi ela fraquejar diante nada. Ela lutou contra o HPV e contra o câncer de mama sozinha. Nem meu pai nem meu tio fizeram algo por ela. Meus pais são separados e o meu pai mora longe. Eu ajudei minha avó como pude, liguei e conversava. Dava uns 40 minutos de ligação, e continuando sobre a conversa que tive com ela, perguntei sobre as questões esotéricas em relação a meu avô. Com um leve sorriso beirando a melancolia, minha avó me responde: "Ah, meu filho, essas coisas, essa gente, esse pessoal foge da realidade. Esse pessoal, meu filho, usa essas coisas para não tomarem peso de suas próprias atitudes e jogam a responsabilidade para cima de quem já morreu e de quem não teve culpa. Os próprios demônios e os próprios irmãos do diabo são as pessoas. Elas cavam a própria cova e até na morte, lavam suas mãos de qualquer responsabilidades." Muito perplexo pela resposta dela e pela melancolia também que me afetava a todo momento, mantive uma cara de surpresa e tristeza. Ela viu e completou: "Esquece os mortos, Pipo. Eu era amiga de uma benzedeira e ela me disse que era tudo fachada. Ela disse que era ouvinte das pessoas, pois elas não tinham mais esperanças no mundo real, e preferiam a maldição do invisível que assumir o fracasso depois de 50 anos vividos. Ela sempre foi muito católica, mas depois de tudo ela não crê em mais nada. Quando tudo isso veio à tona, não fiquei aliviado e nem feliz. Fiquei triste por saber que a minha avó só resta a melancolia da solidão e do lamento. Isso me causou muitos dilemas sobre a velhice, sobre o casamento, sobre as superstições, sobre tudo. Saí diferente depois daquela confissão. O amigo traidor. Isso aconteceu recentemente. Ele era meu amigo de infância que reencontrei esse ano. Éramos bem próximos no início do ano, mas conforme o tempo passou ele começou a ficar frio comigo e falar pouco. Nessa época eu era meio depressivo e ele me tratava como se eu fosse vergonhoso e nojento. Fiquei muito mal, mas vida que segue. Até um dia que ele, na intenção de me humilhar, abaixou minha calça e puxou minha cueca junto, por sorte estava de costas. Começou a espalhar que eu tinha um amigo pequeno, mas eu estava de costas. Aí ele começou a queimar minha imagem e ria de mim pelas costas. Depois disso fiquei cheio de traumas. Fiquei frio e agressivo, meus sentimentos rasos e fracos. Do nada ele começou a espalhar as coisas nada a ver sobre mim e isso foi como ser esfaqueado. Meu amigo de confiança começa a me tratar assim e eu comecei a explodir de forma leve. Mas teve um dia que eu não aguentei e comecei a chorar no meio da sala de aula. Fomos para a diretoria, mas não mudou muito, ele disse que estava arrependido. Depois, quando eu começava a falar de alguém na brincadeira ou na zoeira, ele falava: "Você zoa e não aguenta ser zoado. Não tem nada a ver." Mas minhas inseguranças foram tantas que quando eu desabafei com uma amiga eu me senti normal de novo. Ele me zoava por ter me expressado mal para uma mina que eu gostava. Fui argumentar falando o que aconteceu, que ele tinha se declarado para uma mina que o humilhou e ele saiu chorando pro banheiro e virou incel. Mas ele ficou tão puto que veio tentar me bater e eu moro perto dele e ele veio em minha cola o caminho todo. Resultado, parei de falar com ele e estou melhor, mas fiquei cheio de traumas e inseguranças. Não confio mais em ninguém e parte dos meus sentimentos foram embora e ficará vazios.